Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia praticamente tudo o que a gente acha que sabe sobre o mundo. A ideia de que a realidade não é essa coisa fixa, sabe? Mas sim um mar de possibilidades que responde diretamente à nossa atenção. Para pra pensar um pouquinho nisso aqui. A maioria de nós vive acreditando que o mundo lá fora é sólido, concreto e que ele existe independente da gente. Mas e se a verdade for muito, mas muito mais estranha que isso? E se o simples ato de olhar para algo for, na verdade, o que faz aquilo se tornar real? Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o ponto central de tudo isso. Não é sobre criar algo do zero, tipo mágica. É sobre escolher. De um campo infinito de possibilidades, a gente escolhe qual versão da realidade vai se tornar a nossa experiência. Olha, eu sei que tudo isso pode estar soando meio filosófico, né? Meio viagem, mas a origem disso não tem nada de filosofia. Ela está bem fincada na ciência. A gente vai dar uma olhada agora no experimento que simplesmente virou a física de cabeça para baixo e abriu a porta para essa nova forma de ver a realidade. É isso mesmo. O que a gente vai ver aqui não é especulação, não é achismo, é ciência pura. Um fenômeno que já foi observado e replicado em laboratórios no mundo todo. E o que ele nos mostra é de explodir a cabeça. E o mais curioso é que a montagem desse experimento é super simples de entender. Imagina que você está atirando bolinhas de gude minúsculas, os elétrons, em uma parede que tem duas fendas. Do outro lado tem uma tela para ver onde elas bateram. O que a gente esperaria ver? Duas linhas na tela, certo? Uma para cada fenda. Só que não foi bem isso que aconteceu. E é aqui que tudo fica realmente esquisito. Quando os cientistas só atiravam os elétrons sem tentar medir por qual fenda eles passavam, o resultado na tela não eram duas linhas, era um padrão de onda com várias linhas. Isso só podia significar uma coisa. De alguma forma, cada elétron se comportou como uma onda de pura possibilidade passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas, no exato momento em que eles colocaram o detector para observar, para espiar por qual fenda o elétron passava, tudo mudou. O elétron magicamente virou uma partícula e criou as duas linhas que eles esperavam desde o início. A única coisa que mudou foi o ato de observar. E a física tem um nome para isso, claro: colapso da função de onda. Basicamente, antes de ser observado, o elétron não era uma coisa em um lugar. Ele era uma onda de talvez, de puro potencial. A observação forçou essa onda de possibilidades a escolher uma única realidade, a se transformar numa partícula, num ponto específico no espaço. Tá, beleza. Isso é fascinante dentro de um laboratório. Mas e daí? O que isso tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia? Bom, tem tudo a ver. Vamos agora conectar esse princípio da física quântica com a nossa própria experiência de vida. No experimento, o observador era um aparelho, uma máquina, uma ferramenta que media e registrava uma informação. Era um ato de medição bem pessoal. E aqui vem o pulo do gato. Na nossa vida, o aparelho de medição somos nós. A nossa atenção consciente, para onde a gente direciona os nossos pensamentos, nossos sentimentos, é o que observa o campo de possibilidades e colapsa uma realidade específica para a gente. Só que nem toda observação é igual. A grande maioria de nós opera como um observador automático. A gente vive no piloto automático, sabe? Reagindo às coisas com base em velhas programações do passado. E por isso, acabamos colapsando a mesma realidade dia após dia. Já o observador consciente, por outro lado, escolhe de propósito onde colocar o foco, criando um estado interno que tem o poder de colapsar uma realidade totalmente nova. Então a pergunta de $1 milhão é: como que a gente faz para sair desse modo automático e se tornar um observador consciente? Como é que a gente, na prática, se torna a pessoa que colapsa a realidade que a gente realmente deseja? Bom, o caminho para isso pode ser dividido em 3 passos bem diretos. Primeiro, a gente precisa se separar da programação automática. Segundo, instalar um novo programa no lugar. E terceiro, que é a parte mais importante, a gente precisa sustentar esse novo estado até ele virar o nosso novo normal. O primeiro passo, então, é sacar que a gente não é a nossa mente. Não somos nossos pensamentos. Com práticas tipo meditação, a gente aprende a observar o que passa na cabeça sem se agarrar a cada pensamento. Isso cria um espaço, uma distância.
E nesse espaço, a gente percebe que somos a consciência por trás de tudo isso. É aqui que a gente sai do modo de reação e entra no modo de criação. Depois que a gente cria esse espaço, aí sim podemos começar a reprogramar. E a linguagem que o nosso subconsciente entende não é a da lógica, são imagens e emoções. Quando a gente visualiza de forma bem viva uma nova realidade e, mais importante ainda, sente as emoções boas daquela realidade, como gratidão, alegria, a gente está ensinando para o nosso corpo e cérebro como é essa nova vida. Para o cérebro, a experiência é real e ele começa a criar as conexões neurais para aquilo acontecer. E essa é a parte onde a maioria das pessoas trava, porque a mudança não acontece da noite para o dia. A nossa identidade antiga, o nosso ego, vai lutar contra. Podem até aparecer situações que parecem testes, para ver se a gente está falando sério. A chave aqui é a consistência. É usar pequenas coisas durante o dia, tipo uma respiração funda, para se lembrar e voltar para esse novo estado, até que ele se torne o nosso novo padrão, o nosso novo piloto automático. Certo. Agora vamos juntar a última peça desse quebra-cabeça, que é o verdadeiro motor por trás de todo esse processo. Porque não se trata só da mente, não. Se trata de criar uma sintonia, uma coerência poderosa entre a mente e o coração. E por que essa sintonia é tão crucial? Pensa só nesse número, 95%. É isso. Quase tudo que a gente pensa, sente, faz e decide vem dessa programação subconsciente. Tentar mudar usando só a mente consciente, que são os outros 5%, é como tentar mudar a rota de um navio gigante usando um remo. A gente precisa acessar o sistema operacional. E é aqui que a gente entende onde está o verdadeiro poder. O campo eletromagnético gerado pelo nosso coração é milhares de vezes mais forte que o do cérebro. A emoção, que é a linguagem do coração, é o que carrega o nosso sinal para o mundo com muito mais força. Um pensamento positivo sem um sentimento bom junto é um sinal muito fraco. Então, a fórmula é mais ou menos assim. A mente, com uma intenção bem clara, um pensamento focado, envia o sinal para o campo quântico. O coração, com uma emoção elevada, um sentimento forte, funciona como um ímã que atrai a experiência de volta. Quando os dois estão alinhados, pensando e sentindo a mesma coisa, a gente cria um estado de coerência. E é nesse estado que uma nova realidade é colapsada. E o mais interessante é que, quando a gente atinge esse estado de coerência, a briga acaba. Não tem mais esforço. A gente não está mais tentando fazer algo acontecer. A gente simplesmente é a pessoa que já vive naquela realidade. A identidade mudou por dentro e a realidade do lado de fora não tem outra escolha a não ser acompanhar essa mudança. E tem aquela frase que resume isso tudo de uma forma genial. O universo não responde aos nossos desejos passageiros ou ao que a gente quer da boca para fora. Ele responde à nossa vibração, ao nosso estado de ser, a quem a gente é de verdade. O mundo lá fora é só um espelho do nosso mundo interno. Então, a grande conclusão de toda essa conversa é extremamente poderosa e coloca o controle nas nossas mãos. A realidade que vamos viver amanhã está sendo definida agora, pela versão de nós que escolhemos ser, pelo tipo de observador que está no comando neste exato momento. Portanto, a questão final não é para o futuro, é para o agora. O campo infinito de possibilidades está sempre aqui, presente, esperando. A escolha é nossa. Qual observador vai olhar para o mundo a partir deste instante? A resposta a essa pergunta muda tudo.